Meu nome é Leigon Cole. Tenho 30 anos, sou gerente de marketing e trabalho remotamente. Achei que mudar minha pequena família para mais perto dos meus pais daria à minha filha o tipo de lembranças de Natal que eu sempre quis para ela. Mas naquele jantar de Natal, tudo mudou. Estávamos todos reunidos na casa rancho dos meus pais, em Manchester, New Hampshire. Minha filha de 6 anos, Aspen, passou o dia inteiro cheia de empolgação, sussurrando sobre o que poderia estar esperando por ela embaixo da árvore. Quando chegou a hora dos presentes, o filho de 15 anos do meu irmão, Griffin, rasgou seus embrulhos, um novo videogame, roupas caras, dinheiro, coisas que fizeram seus olhos brilharem. Aspen ficou sentada em silêncio, mãos cruzadas no colo, esperando a sua vez, como nós a ensinamos. Então minha mãe olhou para ela e disse, sem nenhum calor na voz, estamos com dificuldades financeiras este ano, então sua filha não vai ganhar presentes. A sala congelou. Meu irmão Troy deu um sorrisinho e acrescentou, por que gastar alguma coisa com essa criança, afinal? Os olhos de Aspen se encheram de lágrimas. Meu marido, Damian, apertou minha mão com mais força. Senti algo se partir dentro de mim. Eu me levantei, peguei meu telefone e disse uma única frase que deixou todos à mesa completamente sem palavras. Se você já sentiu o favoritismo machucar dentro da sua própria família, especialmente durante as festas, fique por aqui. Esta história é para você. Curta se já passou por algo assim. Inscreva-se para mais histórias reais de família como esta e comente abaixo se você já precisou impor limites com parentes para proteger seus filhos. Para entender por que aquele jantar de Natal se tornou o ponto sem volta, preciso voltar 2 anos no tempo. A vida em Omaha, Nebraska, era confortável e previsível para nós. Eu tinha um emprego estável em marketing, trabalhando remotamente, que me dava flexibilidade. Damian, meu marido, trabalhava como engenheiro de software, com horários regulares que permitiam que ele estivesse em casa na maioria das noites. Nossos dias giravam em torno de rotinas simples, levar Aspen à escola, visitas ao parque nos fins de semana e jantares tranquilos em que conversávamos sobre o dia. Era uma vida pacífica, do tipo que muita gente sonha ter. Mas sempre parecia que algo faltava. Aspen quase não via os avós pessoalmente. Chamadas de vídeo em aniversários ou feriados eram o máximo que ela tinha. E mesmo assim, a conexão parecia distante através de uma tela. Ela acenava animada para a câmera, mas eu via a confusão em seus olhos quando a chamada terminava e o quarto ficava silencioso de novo. Eu cresci com laços familiares próximos, daqueles em que os avós fazem parte das histórias e tradições do dia a dia. Eu queria isso para Aspen, alguém para compartilhar receitas antigas da família ou contar histórias de quando eu era pequena. Damian percebia o quanto isso me incomodava. Ele me ouvia falar sobre isso cada vez mais, especialmente perto das festas, quando a distância pesava ainda mais. Numa noite, depois que Aspen adormeceu, foi ele quem trouxe o assunto à tona. E se nos mudássemos para mais perto dos seus pais, ele disse. Isso poderia dar a Aspen a experiência de família ampliada que nós dois valorizamos. No começo, fiquei surpresa. Deixar Omaha significava arrancar pela raiz tudo o que havíamos construído, mas a ideia rapidamente começou a fazer sentido para mim. Damian estava totalmente de acordo, lembrando que nossos trabalhos permitiam atuação remota e flexibilidade. Começamos a pesquisar discretamente, olhando casas em Manchester, New Hampshire, onde meus pais moravam. A decisão não demorou muito. Primeiro, voamos para uma visita rápida, para conhecer os bairros e sentir o clima do lugar. O voo foi tranquilo, e pousar em Manchester trouxe de volta lembranças da minha infância. Passamos alguns dias dirigindo por subúrbios tranquilos, visitando casas e jantando com meus pais. Tudo parecia promissor. De volta ao Omaha, iniciamos o processo de empacotar nossas coisas e fazer a transição. Mudar de um lado ao outro do país com uma criança pequena não foi fácil. Enviamos a maior parte dos nossos pertences e fizemos várias viagens longas nos meses seguintes para resolver pendências, como vender a casa e nos despedir dos amigos. Damian cuidou de grande parte da logística, garantindo que a mudança fosse o menos estressante possível para Aspen e para mim. Meus pais, Ralph e Denise Bennett, ficaram radiantes quando contamos a novidade. Meu pai, Ralph, sempre foi do tipo quieto, evitando conflitos e concordando com o que fosse necessário para manter a paz.
Minha mãe, Denise, por outro lado, tinha o hábito de assumir o controle, lembrando a todos que família significava fazer sacrifícios uns pelos outros, não importava o que. A casa deles, em estilo rancho, numa rua arborizada de Manchester, era o lar da família havia décadas, com uma lareira aconchegante que estalava nas noites frias e um quintal perfeito para as crianças brincarem na neve. Parecia seguro e familiar, o tipo de lugar onde memórias podiam ser construídas. Desde o momento em que nos estabelecemos, comecei a imaginar tudo que Aspen poderia viver ali. Os invernos em New Hampshire significavam neve de verdade, construir bonecos de neve, descer colinas suaves de trenó e depois entrar em casa para tomar chocolate quente. Eu a imaginava participando do coral infantil da igreja metodista local, cantando músicas natalinas durante as festas, com meus pais na plateia. O Natal voltaria a ser especial, com tradições como decorar a árvore juntos ou assar biscoitos na cozinha da minha mãe. Eu queria que ela tivesse aqueles laços calorosos e duradouros que eu lembrava da minha própria infância, aqueles que faziam a família parecer inquebrável. Damian apoiava tudo isso, feliz em me ver empolgada por dar a Aspen algo que nós dois acreditávamos que o dinheiro não podia comprar, um senso de raízes e pertencimento. Aqueles primeiros meses depois da mudança foram cheios de otimismo. Encontramos uma casa pequena não muito longe dos meus pais, perto o suficiente para visitas frequentes, sem estarmos grudados uns nos outros. Aspen se adaptou bem à nova pré-escola, fez amigos rapidamente e falava sem parar sobre a neve, que começou a cair mais cedo do que em Nebraska. Os passeios de domingo até a casa dos meus pais se tornaram nossa nova rotina, uma viagem curta pela estrada. Eu realmente acreditava que estávamos construindo algo precioso, aquele tipo de proximidade familiar que acompanharia Aspen por toda a vida. Ao longo do ano seguinte, essa rotina foi se firmando. Ir à casa dos meus pais todos os domingos virou uma parte fixa da nossa semana, normalmente uma viagem de cerca de 40 minutos pelas rodovias já limpas da neve. No começo, essas visitas me enchiam de uma felicidade tranquila quando entrávamos na garagem e Aspen saía correndo para abraçar a vovó e o vovô. A casa sempre tinha cheiro de café fresco e do que quer que minha mãe estivesse assando, e nós nos acomodávamos para horas de conversa enquanto as crianças brincavam por perto. Damian aproveitava a pausa das tarefas habituais do fim de semana, e eu adorava ver Aspen se aproximando mais dos avós, contando pequenas histórias da escola ou mostrando um desenho novo que tinha feito. Mas, com o passar dos meses, a viagem começou a parecer menos uma escolha e mais uma obrigação. Raramente deixávamos de ir, mesmo quando o tempo ficava difícil, com muita neve ou gelo, porque minha mãe ligava antes para confirmar que estaríamos lá. Muitas vezes, na volta para casa, eu ficava mais quieta do que o normal, embora na época eu não conseguisse identificar exatamente o motivo. Damian também percebeu isso e comentou certa vez, no caminho de volta, que as visitas pareciam me deixar mais esgotada do que revigorada ultimamente. As diferenças sutis na forma como os netos eram tratados começaram a se destacar nesses encontros. Griffin, o filho de 15 anos do meu irmão, sempre recebia os elogios mais calorosos quando falava. Mamãe e papai se inclinavam para ouvi-lo contar sobre sua última conquista na escola ou um novo hobby, chamando-o de especial e destacando o quanto ele era inteligente, com orgulho genuíno na voz. Eles se prendiam a cada palavra, fazendo perguntas que mantinham o foco nele por longos momentos. Aspen, por outro lado, frequentemente recebia lembretes gentis para se comportar, mas que soavam direcionados. Se ela se empolgava e se mexia demais ao mostrar alguma coisa, minha mãe pedia para ela ficar quieta ou não fazer bagunça no tapete. Papai olhava rapidamente, mas logo voltava a atenção para o que Griffin estava contando. Não era algo duro, apenas constante o suficiente para que Aspen começasse a hesitar antes de falar, esperando um momento em que ninguém estivesse prestando atenção em Griffin. Esses pequenos episódios se estendiam às interações do dia a dia durante as visitas. Quando Griffin chegava, podia interromper conversas à vontade ou pegar um lanche sem pedir, e ninguém se importava. Aspen tentou fazer o mesmo uma ou duas vezes no início, mas foi instruída, de forma educada porém firme, a esperar a sua vez ou pedir permissão. Eu percebi como, com o tempo, ela passou a ficar mais quieta, sua empolgação inicial diminuindo um pouco a cada semana. Esse padrão também começou a aparecer claramente nos pequenos presentes e agrados que surgiam ao longo do tempo. Griffin frequentemente ia embora com algo novo, um videogame que ele tinha comentado de passagem, uma jaqueta de inverno de alta qualidade que minha mãe dizia que ele precisava para o frio, ou pequenos aparelhos tecnológicos, como fones de ouvido, que faziam seus olhos se iluminarem de empolgação.
Não eram itens extravagantes, mas apareciam com regularidade, muitas vezes embrulhados como surpresas só porque sim. Aspen raramente recebia algo parecido. Às vezes havia uma promessa vaga de algo no futuro ou um cartão feito à mão pela minha mãe, mas nada concreto surgia com a mesma constância. Eu dizia a mim mesma que era porque Griffin era mais velho e precisava de coisas mais práticas, ou que meus pais simplesmente eram mais próximos dele, já que Troy morava por perto mesmo antes da nossa mudança. No fundo, porém, o desequilíbrio começou a pesar, fazendo com que eu me perguntasse se não estava exagerando em tudo aquilo. Damian enxergou isso com mais clareza desde o início. Numa das voltas para casa, depois de uma visita em que Griffin dominou a tarde com histórias de suas últimas conquistas, ele tocou no assunto com cuidado. Apontou como a atenção sempre se voltava para Griffin e como as tentativas de Aspen de compartilhar algo eram muitas vezes ignoradas. Eu defendi meus pais no começo, dizendo que eles tinham boas intenções e que a dinâmica familiar podia ser complicada, mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. O incômodo foi crescendo a cada domingo, transformando o que antes eram passeios felizes em algo que deixava uma dor silenciosa no meu peito. Algumas semanas antes do Natal, quando ajudei minha mãe a acessar o banco online, tudo finalmente ficou claro. Minha mãe vinha reclamando com mais frequência das contas se acumulando e de como o dinheiro estava curto ultimamente, especialmente com as festas se aproximando. Ela pediu minha ajuda para configurar a conta corretamente, já que não se sentia à vontade para mexer sozinha. Sentei-me com ela à mesa da cozinha numa tarde, enquanto meu pai estava fora resolvendo coisas e Aspen dormia em casa, com Damian cuidando dela. Parecia algo inocente, apenas orientá-la no login e mostrar como visualizar os extratos. Quando a tela carregou, dei uma olhada geral para confirmar se tudo estava aparecendo corretamente. O que vi me paralisou. Havia uma linha de crédito com garantia do imóvel, no valor de cerca de $28.000, contratada pouco tempo depois de nos mudarmos para a região. O saldo do cartão de crédito estava cerca de $18.000 mais alto do que eu jamais imaginaria para aposentados que levavam uma vida simples. Então notei o histórico de transações, transferências regulares de $600 a $800 todos os meses para uma conta no nome de Troy. Rolei a tela um pouco mais, tomando cuidado para não deixar minha reação transparecer enquanto minha mãe falava sobre assuntos aleatórios ao meu lado. O padrão era claro ao longo dos últimos anos, saídas consistentes de dinheiro que somavam um valor significativo. Aquilo não eram despesas aleatórias nem contas médicas, como ela às vezes mencionava. O dinheiro estava indo direto para sustentar Troy e Python de formas que iam muito além de uma ajuda ocasional. Grande parte cobria mensalidades complementares e taxas das atividades escolares de Griffin, coisas como equipamentos para equipes esportivas ou a matrícula em aulas avançadas que o sistema público não financiava totalmente. Havia também pagamentos para consertos do carro, que quebrava com frequência, além de despesas do dia a dia que os ajudavam a se manter durante os meses em que o trabalho era escasso para Troy. Uma parte do dinheiro ainda era destinada a pequenas viagens que eles faziam em família, fins de semana fora que Griffin comentava com empolgação durante nossas visitas. A ficha caiu com ainda mais força à medida que eu ligava os pontos. Meus pais não estavam passando dificuldades da forma como diziam, pelo menos não por circunstâncias inevitáveis. Eles tinham escolhido se apertar financeiramente para manter a casa de Troy confortável, priorizando essas necessidades acima de todo o resto. Isso explicava as constantes menções de aperto sempre que o assunto virava presentes ou pequenos agrados para Aspen, enquanto Griffin nunca parecia carecer de nada prático. Na mesma semana, descobri mais um detalhe quando minha mãe mencionou Peru Ruiz, nossa vizinha idosa que morava sozinha algumas casas abaixo. Peru sempre foi gentil com meus pais, aparecendo para ver se estava tudo bem em dias de mau tempo e, de vez em quando, compartilhando algo que tinha assado. Minha mãe comentou de passagem que Peru havia lhes emprestado $4.000 algum tempo atrás, durante uma fase difícil, como uma ajuda temporária. Apenas uma parte havia sido devolvida até então, com promessas de que o restante viria em breve. Ouvir aquilo acrescentou mais uma camada ao quadro, mostrando até onde eles tinham ido para manter o apoio a Troy sem abrir mão de nada. Sentada ali, encarando a tela por um bom tempo depois que minha mãe se afastou para atender uma ligação, senti uma onda de decepção me invadir. Não era só sobre o dinheiro em si, mas sobre o que aquilo revelava a respeito das escolhas deles. Eles tinham condições de ser mais equilibrados, de incluir Aspen em pequenos gestos que significariam um mundo para ela. Ainda assim, direcionavam quase tudo para um único lado.
O desconforto que eu vinha empurrando para o fundo por tanto tempo finalmente fez sentido, transformando-se numa determinação silenciosa à medida que o Natal se aproximava. Guardei a descoberta para mim por enquanto, sabendo que o jantar de Natal acabaria trazendo a verdade à tona de um jeito ou de outro. De volta à mesa naquela noite, eu não consegui mais ficar em silêncio. As palavras da minha mãe ainda pairavam no ar, e a risada debochada de Troy ecoava nos meus ouvidos enquanto o rostinho de Aspen se desmanchava em confusão e dor. A mão de Damian se apertou em torno da minha por baixo da mesa, seu jeito de me dizer que estava ali comigo. As luzes festivas da árvore pareceram subitamente mais fracas, e o calor da lareira não fez nada para aliviar o frio que havia se instalado na sala. Peguei meu telefone com as mãos firmes. Mesmo com o coração disparado, rolei até as capturas de tela que eu havia feito semanas antes e virei a tela para que todos pudessem ver claramente os extratos bancários. Os números estavam ali, em preto e branco. O empréstimo adicional com garantia do imóvel, os saldos do cartão de crédito, as transferências mensais para Troy e Python que, ao longo do tempo, somavam valores significativos. Minha mãe foi a primeira a se inclinar para a frente, os olhos se arregalando ao perceber o que eu estava mostrando. Meu pai permaneceu em silêncio, encarando o prato como se as respostas pudessem aparecer ali. O sorrisinho de Troy desapareceu rápido, substituído por um lampejo de raiva, enquanto Python se remexia desconfortável ao lado dele. É isso que você chama de dificuldades financeiras? Perguntei, mantendo a voz controlada apesar da tempestade dentro de mim. Todo esse dinheiro indo, mês após mês, para sustentar Troy e Python, enquanto vocês dizem a Aspen que não há nada para ela. Minha mãe se recompôs primeiro, endireitando-se com um tom defensivo. Troy precisa mais de ajuda. Ele passou por momentos mais difíceis, e nós fazemos o que podemos pela família. Meu pai não disse uma palavra, apenas evitou olhar para qualquer um, e o silêncio dele dizia muito sobre de que lado estava. Troy se recostou na cadeira, cruzando os braços com expressão fechada. Você está fazendo tempestade em copo d'água, Leighton. Está sendo egoísta por jogar isso na nossa cara justamente no Natal. Python concordou com a cabeça, acrescentando em voz baixa que eles apreciavam o apoio e que não era justo questionar aquilo agora. As respostas soaram ensaiadas, como desculpas prontas para quando o assunto chegasse perto de vir à tona. Aspen começou a chorar, soluços baixos que atravessaram a tensão como nada mais conseguiria. Ela escondeu o rosto no lado de Damian, o corpinho tremendo enquanto a realidade afundava. A noite tinha dado muito errado. Griffin abaixou os olhos para a mesa, a confiança de sempre desaparecida, substituída por um desconforto visível enquanto amassava um guardanapo entre os dedos. Ver minha filha daquele jeito, tão inocente e machucada por pessoas que deveriam amá-la sem condições, me levou além de qualquer dúvida que ainda restasse. Damian envolveu Aspen com o braço de forma protetora, o próprio semblante endurecido enquanto esperava que eu falasse de novo. Eu não vou deixar minha filha crescer em meio a esse favoritismo, disse com firmeza, encontrando o olhar de cada um deles. Não é só sobre presentes ou dinheiro. É sobre fazê-la se sentir menos importante, menos desejada. Nós tentamos construir algo aqui, mas isso mostra claramente quais são as suas prioridades. A sala permaneceu em silêncio depois disso. Ninguém se apressou em pedir desculpas ou em explicar mais alguma coisa. O rosto da minha mãe se contraiu em desaprovação. Meu pai continuou sem encarar meu olhar. Troy murmurou algo sobre exagero. Python olhou para Griffin, que manteve a cabeça baixa, sem dizer nada. Damian se levantou devagar, ajudando Aspen a ficar de pé enquanto o choro dela diminuía. Eu juntei nossas coisas sem pressa, sentindo o peso daquele momento cair sobre mim como a neve pesada que descia lá fora. Não dissemos mais nada enquanto nos dirigíamos à porta, já de casacos vestidos, prontos para enfrentar a viagem fria de volta para casa. Ninguém tentou nos impedir ou amenizar o golpe. O silêncio nos acompanhou até a noite, a porta se fechando atrás de nós com uma definitividade que dispensava qualquer palavra. Quando a primavera chegou e a neve começou a derreter, as consequências começaram a aparecer de formas que ninguém pôde ignorar. Meus pais tiveram de encarar a pressão crescente dos credores, enquanto lutavam para refinanciar com os níveis de dívida que haviam acumulado ao longo do tempo. Cortaram despesas em todas as áreas, abrindo mão de pequenos luxos como comer em lanchonetes locais ou manter canais de TV a cabo que antes apreciavam. O processo se arrastou entre consultas com consultores financeiros e uma papelada interminável, até que, por fim,
foram obrigados a reduzir o padrão de vida e se mudar para um apartamento alugado, modesto, de 2 quartos, numa parte mais tranquila da cidade. O dia da mudança foi silencioso, com eles guardando anos de coisas acumuladas em menos caixas, adequadas ao espaço reduzido, deixando para trás a casa em estilo rancho que havia abrigado tantas memórias familiares por décadas. Troy e Peyton sentiram a mudança de forma mais direta, sem a ajuda mensal constante a qual haviam se acostumado por anos. A busca de Troy por um emprego estável se tornou mais urgente, mas o mercado de trabalho da região oferecia poucas opções compatíveis com sua experiência, o que o levou a aceitar trabalhos temporários que rendiam apenas o suficiente para cobrir o básico. Peyton aumentou sua carga de horas no mercado onde trabalhava meio período, equilibrando os turnos com as responsabilidades domésticas de um jeito que deixava pouco espaço para extras. Griffin precisou se adaptar ao sistema público de ensino local depois de sair da escola com mais recursos, perdendo acesso a algumas aulas especializadas e programas extracurriculares que o mantinham motivado e desafiado. Ele lidou com a transição com a resiliência que adolescentes às vezes demonstram, focando nas matérias principais e encontrando maneiras de se manter ativo por meio de atividades comunitárias gratuitas. Fiquei sabendo de grande parte disso por canais indiretos, como comentários ocasionais de antigos vizinhos em encontros casuais no mercado ou atualizações passadas por parentes distantes que ainda mantinham contato com todos. A comunicação direta havia cessado completamente depois daquele Natal, e eu optei por não buscar mais detalhes do que o necessário. Damian e eu priorizamos nossa própria casa, criando rotinas que davam a Aspen estabilidade e uma sensação de segurança. De vez em quando, ela fazia perguntas sobre a ausência das visitas, a curiosidade surgindo em momentos simples do dia a dia, como enquanto ajudava a preparar o jantar ou brincava no quintal conforme o tempo esquentava. Um passo significativo adiante foi ajudar Pera a recuperar o valor restante que meus pais ainda lhe deviam daquele empréstimo antigo. Organizamos um acordo civil simples por meio de um mediador local especializado em disputas de pequeno porte, o que permitiu que o reembolso fosse feito em parcelas administráveis, compatíveis com a renda fixa dela, sem gerar estresse adicional. Pero demonstrou profunda gratidão pela ajuda, comentando como aquilo tirou um peso que ela carregava em silêncio havia tempo demais. Nossas conversas durante esse processo nos aproximaram, com ela compartilhando mais sobre sua vida e as pequenas alegrias que encontrava na rotina. Estabelecer limites firmes se mostrou essencial para manter a paz que havíamos lutado tanto para construir. Atualizei informações de contato e bloqueei o que foi necessário, garantindo que nenhuma mensagem inesperada interrompesse nossos dias. Damian apoiou totalmente essas decisões, comentando com frequência como elas nos permitiam direcionar energia para relações positivas, em vez de antigas tensões. O afastamento trouxe uma cura gradual, embora também viesse acompanhado de momentos de reflexão sobre como os laços familiares poderiam ter sido em outras circunstâncias. Focar no bem-estar de Aspen se tornou nossa prioridade orientadora ao longo daqueles meses de mudança. Inscrevemo-la em aulas de arte locais, onde ela pôde explorar a criatividade livremente, e nossa casa se encheu de desenhos coloridos que refletiam sua imaginação em crescimento. Ver Aspen interagir com os amigos em eventos escolares ou compartilhar empolgação com novas experiências me enchia de uma alegria silenciosa, sabendo que ela estava se desenvolvendo em um ambiente livre dos desequilíbrios que antes a afetavam. Damian e eu reservamos tempo para programas em família, como piqueniques conforme o tempo melhorava ou visitas a parques próximos, criando memórias que eram inteiramente nossas. A distância em relação aos meus pais, a Troy e a Peyton permaneceu completa, sem tentativas de nenhum dos lados de reabrir caminhos que haviam se fechado. Isso abriu espaço para um crescimento que parecia mais saudável no geral, mesmo que o ajuste inicial tivesse seu peso. A presença cada vez maior de Per ofereceu um contraponto suave, suas visitas traziam histórias e risadas que enriqueciam nossos dias sem complicações. 2 anos depois, na véspera de Natal, nossa casa parecia completamente diferente. A sala de estar brilhava com luzes penduradas ao redor de um pinheiro de verdade que havíamos escolhido juntos em uma fazenda próxima. Seus galhos estavam carregados de enfeites cheios de significado para nós, peças feitas à mão nos projetos escolares de Aspen, algumas dos nossos primeiros natais em família e bolas simples de vidro que refletiam lindamente a luz da lareira. O aroma fresco do pinheiro se misturava ao cheiro acolhedor de biscoitos de canela assando no forno, uma receita que Per havia compartilhado e que agora fazíamos todos os anos. Risadas suaves ecoavam enquanto Damian ajustava o último fio de luzes e se virava para me sorrir, enquanto Aspen dançava pela sala em seu pijama natalino favorito.
Lá fora, a neve caía de forma constante, cobrindo Manchester com um manto espesso que abafava o mundo e tornava tudo lá dentro ainda mais aconchegante. Convidamos apenas um pequeno grupo de amigos próximos que, com o tempo, se tornaram como uma família estendida, pessoas que sempre estiveram presentes com carinho e sem expectativas. A mesa foi posta de forma simples, mas cuidadosa, com pratos para o assado que todos ajudaram a preparar. Damian cuidou dos acompanhamentos e das sobremesas, que encheram a casa com um aroma doce e acolhedor. Aspen, agora mais confiante e irradiando uma segurança que aquecia meu coração todos os dias, circulava pela noite com uma naturalidade que mostrava o quanto ela havia crescido. Ela já não duvidava de si mesma ao compartilhar ideias ou pedir o que precisava. Sua voz soava clara e alegre enquanto ajudava a passar os pratos ou contava a todos sobre seu mais recente projeto de arte na escola. As hesitações sutis de anos atrás haviam desaparecido completamente, substituídas por uma autoconfiança que vinha de crescer em um ambiente onde seus sentimentos e esforços eram sempre valorizados. Pero chegou cedo naquela noite, bem agasalhada contra o frio, carregando uma lata do seu food especial, que já havia se tornado uma tradição. Ela se acomodou na poltrona perto da lareira com a naturalidade de quem sempre pertenceu àquele lugar. Aspen logo subiu no braço da cadeira para lhe mostrar um desenho que tinha feito especialmente para a ocasião. A presença de Peru trazia um ritmo suave aos nossos encontros, e suas histórias de natais passados acrescentavam camadas de calor que tornavam a noite ainda mais especial. Ela se tornou a figura de avó a quem Aspen recorria para conselhos ou abraços, preenchendo com amor um espaço oferecido livremente, sem condições. Quando nos sentamos para comer, a conversa fluiu com facilidade ao redor da mesa, passando pelas pequenas alegrias do ano e pelos planos para os meses seguintes. Os presentes eram modestos, porém cheios de significado: livros, o conjunto de ferramentas que Aspen queria para ajudar Damian em seus projetos, itens feitos à mão que demonstravam cuidado muito mais do que valor financeiro. Ver todos abrindo-os com gratidão genuína me lembrou o quanto havíamos avançado desde aqueles natais tensos do passado. Meus pais haviam se ajustado à vida no apartamento menor, administrando o dia a dia com um orçamento cuidadoso e sem muitos dos extras que antes desfrutavam. Troy e Python enfrentavam seus desafios de forma independente, encontrando maneiras de se sustentar sem a antiga rede de apoio, enquanto Griffin se concentrava nos estudos e em um trabalho de meio período para construir o próprio caminho. A distância permaneceu firme, sem tentativas de reconstruir o que havia sido quebrado, e essa escolha continuava a parecer a correta para nós. Ao refletir sobre tudo isso enquanto a noite chegava ao fim, senti uma paz profunda. Nosso Natal naquele ano foi íntimo e cheio de uma alegria que nasce de relações construídas sobre respeito e cuidado mútuos. Não se tratava de grandes gestos ou de atender expectativas alheias, mas de criar tradições que honrassem quem somos como família. Aprendi que a verdadeira família não é definida apenas por laços de sangue ou por uma história compartilhada, mas por aqueles que escolhem amar de forma justa e constante. Cortar completamente os laços foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas abriu espaço para conexões que nutriram todos os envolvidos. Proteger Aspen de padrões que poderiam diminuí-la significou dar a ela espaço para florescer e vê-la prosperar fez cada momento difícil valer a pena. Obrigada por acompanhar esta história até o fim. Significa muito saber que você ficou comigo durante todo esse percurso. Se algo aqui tocou você ou fez pensar nas suas próprias experiências, eu adoraria ler seus comentários. Você já precisou impor limites à família para proteger alguém que ama? Compartilhe sua história, ela pode ajudar alguém que esteja enfrentando a mesma escolha.